Afinal, o que é o poder? É uma ferramenta para a gente construir um bem comum ou é uma arma para sobreviver, não importa o custo? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. E para a gente explorar isso, bora mergulhar num confronto de ideias que atravessa milênios. De um lado, o idealismo de Aristóteles, e do outro, o realismo brutal de Maquiavel. Vamos começar. Amado ou temido? Essa é a pergunta, né? Uma questão que, nossa, ecoa nos corredores do poder há séculos, desde os imperadores romanos até os executivos do Vale do Silício hoje em dia. E a resposta para isso? Bem, a resposta não define só um estilo de liderança, ela define a nossa visão de mundo. Os nossos guias nessa jornada são dois gigantes. De um lado temos Aristóteles, lá na Grécia Antiga, defendendo que a política é uma busca nobre pelo bem comum. E aí, quase 2000 anos depois, no meio do caos da Itália renascentista, aparece Nicolau Maquiavel com um manual, digamos, brutalmente honesto de como o poder funciona na prática. É o idealista contra o realista. A batalha começa agora. Então, vamos primeiro voltar lá para a Grécia Antiga. Para Aristóteles, a política não era nem de longe um jogo sujo. Pelo contrário, era a mais nobre de todas as artes. A arte de criar uma sociedade onde todo mundo pudesse florescer. E isso porque, para ele, poder não era sobre controle, era sobre propósito. E tudo começa com uma ideia central, o zoon politikon, o famoso animal político. Aristóteles acreditava que viver em comunidade não é só uma escolha, sabe? Tá no nosso DNA. É tipo as abelhas numa colmeia. Nós, humanos, só conseguimos alcançar nosso verdadeiro potencial quando vivemos juntos, numa sociedade organizada que ele chamava de polis. Ok, mas qual é o objetivo dessa comunidade toda? A resposta dele é uma palavra: eudaimonia. E não pense nisso como a felicidade de ganhar na loteria, não. É mais como aquela satisfação profunda de uma vida bem vivida, sabe? De atingir seu potencial máximo. E aí que está o pulo do gato de Aristóteles. O único propósito do poder, a única forma de medir se um governo é bom ou não, é se perguntar: ele está ajudando os cidadãos a alcançar esse florescimento? E essa ideia levou ele a uma classificação super formosa dos governos. Para Aristóteles, o que menos importava era quantas pessoas governam. Se é uma, algumas ou muitas. A pergunta que realmente importava era: elas governam em benefício de quem? Se o foco é o bem comum, a gente tem uma forma pura, como a monarquia. Mas, no momento em que o governante começa a agir só por interesse próprio, essa forma se corrompe e vira uma tirania. É a intenção que define tudo. E quem pensa que Aristóteles vivia só no mundo das ideias, se engana. Ele era super prático. Ele percebeu que o veneno de qualquer sociedade era a briga entre os super ricos e os muito pobres. A solução dele? Uma classe média forte que funciona como ponto de equilíbrio de uma gangorra, garantindo estabilidade. Uma ideia que, vamos combinar, parece que foi escrita ontem, né? Para a gente fechar o pensamento de Aristóteles, tudo se resume ao telos, o propósito final. O telos de uma faca é cortar, o de um olho é ver. E para Aristóteles, o telos do poder e da política é inseparável da ética. Criar uma sociedade justa para que as pessoas possam viver a sua melhor vida. Simples assim. Agora, apertem os cintos, a gente vai dar um salto de quase 2 milênios para um mundo completamente diferente. A Itália de Maquiavel não está buscando eudaimonia, não. É um caldeirão fervendo de cidades-estado rivais, traições, guerra. É poder puro e cru. E é nesse cenário que a filosofia política dá uma virada, assim, sombria e muito, muito pragmática. Maquiavel olhou para essa bagunça toda e fez uma pergunta bem desconfortável. Falar de virtude, de vida boa, é ótimo em tempos de paz. Mas e quando os exércitos inimigos estão batendo na sua porta e tem uma rebelião começando na cidade? De repente, a prioridade não é mais o florescimento, é a sobrevivência, pura e simples. E é aqui que vem a ideia mais chocante, mais famosa dele. Maquiavel diz o seguinte: as regras morais que valem para uma pessoa comum não se aplicam a quem governa. Para proteger o Estado, um líder tem que estar pronto para ser cruel, para mentir, para ser impiedoso se a situação exigir. A política, para ele, tem uma lógica própria, totalmente separada da ética que a gente conhece. Para Maquiavel, a política é tipo uma dança entre duas forças. De um lado, a fortuna, que é o caos, a sorte, a crise, pensa num rio furioso que pode destruir tudo. Do outro lado, tá a virtude. Mas, cuidado. Essa virtude não tem nada a ver com a virtude do Aristóteles, tá? É a habilidade, a astúcia, a ousadia do líder para construir barreiras e conseguir canalizar a fúria desse rio a seu favor. E isso nos leva, claro,
a sua frase mais famosa. Um verdadeiro terremoto no pensamento político. Ele até avisa que ser odiado é perigoso. Mas, se a escolha for entre ser amado e ser temido, Maquiavel não pensa duas vezes. O medo é uma ferramenta de poder muito mais confiável. E por quê? Porque, na visão de Maquiavel, a natureza humana é egoísta e, francamente, nada confiável. O amor, ele diz, é um laço de gratidão que as pessoas quebram na primeira oportunidade que tiverem para se dar bem. Agora, o medo da punição, esse nunca falha. É um cálculo frio, pragmático sobre como as pessoas realmente se comportam, não como a gente gostaria que elas se comportassem. Muito bem. Agora que os dois lados foram apresentados, vamos colocar eles frente a frente. Aristóteles contra Maquiavel. Idealismo contra realismo. Vamos ver as diferenças cruciais aqui. A diferença mais gritante é no objetivo final. Para Aristóteles, o poder é uma ferramenta para construir uma sociedade melhor para todo mundo. Para Maquiavel, o objetivo do poder é, ter mais poder. Porque sem poder, o Estado desmorona e todos os outros objetivos viram pó. É a busca pelo bem comum contra a busca pela sobrevivência a qualquer preço. E isso nos leva direto para a questão da ética. Para Aristóteles, a conexão é total. Um bom governante tem que ser uma boa pessoa. Ponto. Para Maquiavel, essa ideia é perigosa. Um líder eficaz precisa estar disposto a sujar as mãos, a fazer o que for preciso pelo bem maior do Estado. A moral pessoal e a moral de um governante são mundos completamente diferentes. É uma ruptura total com o pensamento clássico. Certo. Mas e daí? Por que essa discussão toda com pensadores de séculos atrás ainda importa hoje? Bom, porque esse debate não ficou preso nos livros de história. Ele está acontecendo agora mesmo, nos nossos parlamentos, nas salas de reunião e nas notícias que a gente lê todo santo dia. É só a gente olhar em volta. Quando defendemos democracia, justiça social, direitos humanos, estamos, na verdade, canalizando Aristóteles. Mas quando a gente vê decisões de política externa baseadas só no interesse nacional ou estratégias de poder que parecem impiedosas, essa é a sombra de Maquiavel em ação. O nosso mundo não é um ou outro, é a tensão constante entre os dois. E talvez a grande lição aqui seja essa. A liderança mais eficaz, no fim das contas, não é nem 100% aristotélica, nem 100% maquiavélica. É uma dança constante entre os dois. É ter ideais nobres, mas também ter a astúcia para navegar no mundo real e proteger esses ideais. Um equilíbrio super delicado entre o que deveria ser e o que de fato é. E assim, a pergunta final volta pra gente. Quando olhamos o mundo hoje, da política aos negócios, qual voz está falando mais alto? É o chamado de Aristóteles para a vida boa ou é o sussurro de Maquiavel dizendo que os fins justificam os meios? A resposta que a gente dá para essa pergunta não é só um exercício de filosofia, não. Ela define o futuro que estamos construindo.